Hello, somos uma graça, estamos aqui para falar um assunto muito sério, que hoje em dia está sendo muito discutido, que é o problema de medicação. Porque antigamente eu ia tantos recursos. Hoje a farmácia, além de ter várias farmácias, tem remédio para tudo. Então, normalmente, nós temos um problema seríssimo, que a doutora Diva vai explicar, junto com a outra nossa super amiga, maravilhosa, que além do que ela é cuidadora de idosos, que ela também vai explicar, que é o seguinte: esses remédios estão sendo muito mal administrados, certo, doutora Diva? Sim, certinho. Então, todo mundo fala, aquele remédio fez mal. Não, mas o meu primo usava aquele remédio, eu fui tomar, me dei mal. Então, existe primeiro que uma consciência no brasileiro de que o remédio do vizinho é melhor que o dele. Sim, verdade. Então, ele prefere o remédio que o outro tomou do que aquele que o médico prescreveu. Só que falta nele o entendimento de que cada organismo é de um jeito e você tem a sua função renal diferente do outro. Se faz bem para você, não faz bem para outra pode pessoa. não fazer para o outro. Então, muitas vezes a gente fala, não, mas aquele remédio deu efeito colateral, aquele remédio fez mal, aquele remédio intoxicou. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho por que que isso acontece, né? Então, vamos começar pelo seguinte. Quais são os grupos que mais frequentemente têm problemas com medicamento? As crianças e os idosos. As crianças, porque às vezes acham os medicamentos da caixinha, do vô, e toma. Isso. Porque o remédio é bonitinho, o xarope é legal, é gostosinho, e a caixa é bonita, e criança vai atrás. E a balinha, né? Vai a balinha, colorida. E outro, nos idosos, por quê? Muitos idosos tomam vários remédios. Então, esses remédios, eles têm ação, eles agem entre eles, formando, por exemplo, uma interação medicamentosa. Então, um remédio vai interferir na ação do outro. Esses idosos, eles geralmente tomam acima de 5 medicamentos e tem polifarmácia em casa. Então, a farmacinha do idoso em casa tem anti-inflamatório, relaxante muscular, analgésico, por causa daquela dorzinha no joelho, a dorzinha nas costas. Então, hoje... ele vai em 2 médicos também. Ele vai em vários médicos, muitos médicos prescrevem sem saber o que o outro prescreveu. Então, isso vai fazendo um turbilhão de ações dentro do organismo que pode prejudicar demais a pessoa. Então, o medicamento, ele pode ser nosso amigo, mas se você tratar ele mal, ele vai virar seu inimigo. Exatamente. Então, nós vamos hoje discutir isso daí, né? A intoxicação pelo medicamento. Então, seria interessante, já que ela veio aqui nos ajudar também, falar em relação aos idosos. Vamos começar pelos idosos. Não, os idosos mesmo. Então, eu queria que você colocasse em relação aos idosos, que você tem muita experiência nesse aspecto, como é que deveria se lidar os remédios com os idosos? Pode falar, mano. Então, assim, igual a doutora Tina estava falando, muitos médicos, eles receitam as medicações sem saber o que o idoso já está tomando. Então, meu conselho é o que a gente faz com o seu João. Toda vez que a gente vai no médico, a gente leva uma tabelinha das medicações, tudo que não é pouco. É remédio para colesterol, para pressão, para o coração, batimento cardíaco, para ansiedade. Então, é um perigo a questão da medicação. Porque, de repente, você está tomando um monte de remédio, vai tomar outro, dá essa interação medicamentosa, dá tudo errado. Porque um que melhora uma coisa, piora a outra. Isso. É exatamente isso. E na questão da medicação, respeitar sempre o prazo, o horário, não misturar a medicação, né? Ter um horário, uma distância de horário para aquele remédio poder fazer um efeito, para aquele remédio agir na pessoa. O idoso, ele é muito ansioso, né? E é muito cuidado com a automedicação. Né? Na verdade, o que ela está querendo dizer é o seguinte, que a pessoa fala assim, bom, você vai tomar o remédio de 6 em 6 horas. Ela acha que é melhor tomar de 4 em 4. Ou então, ela acaba, então, deixa de tomar um, como você falou, ela pula um de 4 em 4 horas, ela fala, bom, eu vou tomar 2. Achando que vai fazer um efeito. Vai fazer um efeito. Por exemplo, ele é de 8 em 8 horas, eu vou tomar de 4 em 4, de 6 em 6, por conta própria. Não faça isso. E a pessoa estou tanto para ser médica, né? Ou tá de 8 em 8 horas, você toma de 10 ou de 14 em 14 horas, querendo prolongar o remédio, fazendo ele durar mais.
mas aí ele tá Não. perdendo a eficácia dele, né? Se o médico passa, por exemplo, um anti-inflamatório por 3 dias ou por 5 dias, não é para ficar tomando depois. Sim. Que é um dos remédios que mais tem problema, que nós vamos ver, e é um remédio que é usado assim por qualquer um, vai na farmácia e compra, apesar dele ter tarja vermelha, está escrito sobre prescrição médica. Então, uma das coisas mais importantes são os medicamentos de venda livre. Não é porque ele tem venda livre que ele não vai fazer mal. Então, esse medicamento vai sofrer o quê? Ele vai sofrer ações no organismo. Isso que a Paula falou é fundamental. Por quê? Quando você toma um comprimido, o comprimido desce, né? Você toma ele com água, não é para tomar com leite, nem com suco, nem com Por café. favor. E eu já vi gente que tem tuberculose tomando os remédios da tuberculose com pinga, Aí eu já vi tomando com cerveja. com cerveja. Então, gente, é para levar a sério. Então, veja bem, o medicamento entra no organismo da gente, desce, vai para o estômago. No estômago ele encontra o quê? Ácido. Então, alguns remédios começam a dissolver aí. Outros, se dissolver no ambiente ácido, ele não vai ter efeito, ele estraga. Por quê? Porque ele tem que ser absorvido no intestino. Então, esse remédio tem uma proteção. Essa proteção dele faz com que ele passe no estômago e vá para o intestino. Chegando no intestino, o que acontece? Ele começa a ser absorvido. Quando ele é absorvido, ele vem por toda a circulação do intestino, passa pelo fígado, ali no fígado ele começa a ser metabolizado, e do fígado ele vai cair na circulação sanguínea e vai para o organismo todo. Então, se a pessoa tiver uma inflamação, ele vai tratar a inflamação. Se ela tiver uma dor, ele vai cuidar da dor, por exemplo, dor de cabeça. Se ela for uma pessoa diabética, ele vai baixar o nível de glicemia. Então, depois que o remédio faz esse caminho, aí ele volta e vai fazer ação no lugar que ele tem. Se for um antibiótico, uma infecção de garganta, ele vai agir na garganta, mas ele está circulando por todo o organismo. Ele não entra no organismo e vai direto para a garganta, não. Por isso que tem remédios, como nós vamos mostrar aqui, que agem em determinada situação, só que eles causam alteração cerebral. Por quê? Porque ele está circulando. Ele não saiu do teu intestino e foi para o lugar que está problemático, né? Então, primeiro, para entender, a via do remédio é essa. Lá no fígado, como a gente já falou aqui na introdução, ele vai encontrar outros medicamentos, principalmente nas pessoas que têm polifarmácia, que são os idosos, que tomam mais de 5 medicamentos. Então, o que vai assim? Eles vão passar nas vias enzimáticas do fígado para metabolizar. Então, passando no fígado, muitas vezes tem um medicamento que interfere na ação do outro. Interfere como? Ou ele tira a ação do outro, ou ele promove que aquele outro não consegue metabolizar e o nível no sangue vai aumentando, fica tóxico. Então, alguns medicamentos têm esse tipo de ação. E um deles eu vou chamar atenção para vocês, é o omeprazol. O omeprazol que tanta gente usa sem indicação médica, ou usa por um prazo, o meu médico passou uma semana, 15 dias, um mês, mas eu quero tomar. Você pode ter uma intoxicação por conta que ele dá uma parada, ele inibe as enzimas hepáticas. Então, nós temos que prestar atenção. Por exemplo, alguns remédios para a área de convulsão, neurologia, eles facilitam a passagem de outros medicamentos. Então, o medicamento não faz efeito. Ele passou no fígado e ele já vai embora. E depois que ele faz a metabolização no fígado, que ele vai para os locais onde ele age, a maioria é excretado no rim. Alguns só que ficam na bile, poucos. Então, esse é o caminho. Tem um que é pro rim, que é um pra dor, que diz que é um veneno tomar sempre, que eu esqueci o nome, que é um que você toma pra dor, e que... Esse veneno que você está falando é o paracetamol, Não, que é o Tilenol. O paracetamol, ele em doses maiores, ele pode causar toxicidade no fígado. Então, a pessoa que está com dor de cabeça, que não tem problema nenhum no fígado, ele é um medicamento bom, seguro, pode tomar. Mas se você tiver algum problema no fígado, você pode piorar, pode dar toxicidade. E se você tomar acima de uma determinada quantia, que está lá na bula escrito direitinho, você pode ter até uma falência hepática. Então, isso existe também. Então, é uma coisa muito séria, vocês perceberam, é que todo remédio tem que ser tomado sob prescrição médica. É, Não adianta ficar falando, eu acho. E outra Se eu estou tanto tempo para isso, é porque ela sabe alguma coisa. Então, você tem que curar para o médico, né? É assim, quando você suspeita, né, Paula, que um medicamento não está dando certo, vamos supor que o médico passou um outro medicamento, você tomou e não se sentiu bem. E às vezes você não consegue marcar consulta com aquele médico seu. Então, o que você faz? Você pode ou passar num pronto atendimento, ou você pode ir na farmácia consultar o farmacêutico. Suspende, né, suspende. provisoriamente, até você se informar. Isso. E o farmacêutico, ele é uma pessoa muito capaz, ele tem nível universitário, ele estudou só medicação os 4 anos de faculdade, então ele pode te dizer, não, esse remédio não combina com esse, para e volta no seu médico. Ele não vai te dar remédio não vai.
mas ele pode te orientar, procura o seu médico, senão só de você suspender esse já tá bom. Ele é toda farmácia é obrigada a ter um farmacêutico. Sim, farmacêutico. Nas condições que o povo brasileiro mora, que às vezes não tem acesso ao médico diretamente quando precisa, e o pronto-socorro está lá cheio, ele sabe que aquilo que ele passou mal pode melhorar e ele vai ficar em casa, então é melhor consulte o farmacêutico, não é o balconista. Sim. O balconista é uma pessoa super importante na farmácia, só que ele está lá para te fazer a sua receita, para te... se você precisar, pede pelo farmacêutico do plantão, e o farmacêutico te dá essas orientações. Né? E outra dica muito importante é, por exemplo, o médico receitou para você uma medicação. Você começou a tomar, por exemplo, receitou uma caixa para você tomar, ou 15 dias. Você tomou uma semana, você já se sentiu melhor, você para. Sim. Não faça isso. Você toma pelo que o médico prescreveu, a caixa, do jeitinho que... Por quê? Porque ele pode te causar uma resistência bacteriana e a doença voltar muito pior. Não, e o que é pior, muita gente tem pressão alta. Baixa a pressão, eu tô bem, faz um mês, tira o remédio da pressão. Isso eu cansei de ver. O diabético, eu já vi alguns que usam medicamento oral para o diabetes, não insulina. E que, mas meu diabetes está controlado, faz 3, 4 meses e paro de tomar. Exatamente. E outra coisa que eu queria que você falasse, Paula, que você tem bem experiência, são as caixinhas de armazenamento. Isso é um perigo, porque eles vendem até em camelô Tem. várias caixinhas. Caixa de Péssimo. O remédio ele já vem naquela embalagem, muitas vezes com metalzinho, com alumínio, para conservar. Muitas vezes, eu já fui trabalhar em casas que as famílias colocavam para uma semana. Tem remédio que em 10 horas ele já perdeu o efeito, porque ele não está conservado direitinho. Naquela caixa de plástico. Naquela caixinha de plástico de comprimidos. Então, é um perigo. Tanto aquela medicação pode te fazer mal, como pode não te fazer nada. Perdeu o efeito, você vai gastar um dinheiro à toa. Exatamente. E não vai resolver seu problema e você não vai tomar sua medicação, ela não vai fazer efeito. Então, não tire da embalagem, ou se tiver que tirar, fazer direito, procure, já tem hoje em dia, em farmácias, em manipulação, umas caixinhas próprias para certas medicações, mas tem medicação que não pode tirar da embalagem mesmo. Então, uma dica que você deu muito importante, que a Paula deu, que a doutora Lívia vai falar, que na verdade você tem que saber onde guardar os medicamentos. Então, tem gente que eu já vi que guarda em cima da geladeira, que é um lugar ótimo, que acaba com o remédio que fica com... No banheiro, banheiro, lugar úmido, ou lugar que bate o sol, ou tem gente que coloca em cima do micro-ondas com radioatividade. Você acredita? Eu acredito. Então, muito cuidado com a automedicação. Pelo amor de Deus, não é a medicação que a minha irmã tomou, que meu vizinho tomou, que fez efeito, você vai tomar. Não, cada organismo é um organismo. O remédio, ele age de acordo com cada organismo. Então, o que te fez bem, pode me fazer mal. Exatamente. E esse mal? O que é esse mal? Nossa. Ele pode dar sonolência, pode dar tontura, quando o remédio faz mal. Ou que ele interage. Intoxicação, né? Principalmente quando ele interage. Ainda mais o idoso. Essa tontura, essa sonolência, eu falo assim, nossa, o meu avô estava tão bem, aí começou um tratamento, ele ficou diferente. Isso pode ser pelo medicamento, pelo efeito colateral, ou pode ser a interação entre os medicamentos. Sim. Então, no cérebro, ele causa isso. E quando a pessoa tem sonolência, ela tem tontura, é um passo para a queda. E a queda traz a fratura na pessoa idosa. Meu Deus, é um perigo. Então, isso existe para o coração, para a área do coração. Pode dar arritmia cardíaca, tem remédio que pode elevar demais a pressão. Por exemplo, os anti-inflamatórios, para quem tem pressão alta, ele pode ser um perigo, Verdade. dependendo da sua função renal. Então, ele retém líquido, muitas vezes retém sódio. Então, você tem que prestar atenção, bastante atenção nisso. O coração, sistema vascular, ele é muito suscetível a medicações quando elas interagem uma com a outra. Então, lembrei o nome do remédio, Torcilax. Ele que toma direto, e aí fica com problema de rim a vida inteira, não é isso? Pode ser. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Tá? Então, a área pulmonar, por exemplo, o beta-bloqueador, que é o propanolol, metoprolol, esses medicamentos pindolol, da área dos beta-bloqueadores, eles podem causar asma. E eu tenho isso, porque eu sou atópica, me passaram uma vez o medicamento, eu fui tomar, eu dividi em 1000 partes, aquele podia dividir, tá? Eu dividi, tomei 1/4, comecei a ter enxadeira no peito. Olha! Então, se eu tomasse um comprimido desse tipo, inteiro, propranolol, essa turma toda, eu ficaria com uma asma que poderia até fechar meu pulmão. Então, isso existe também. Existem medicamentos, como eu já falei, que atingem a função hepática,
E outros, gente, que vão para o rim, fazer um estrago no rim. Nossa Senhora. Então, a pessoa que já tem uma certa idade, ou que tem um grau de insuficiência renal, não pode tomar uma série de medicamentos. E se tomar, a dose tem que ser alterada. Então, por exemplo, uma pessoa tem doença no rim, mas ela tem uma infecção grave, tem que tomar um antibiótico fortíssimo. A gente, em vez dela tomar o antibiótico, por exemplo, de 6 em 6 horas, às vezes a gente adapta para a função do rim, ela toma a cada 12 horas. Isso é muito comum em hospital. Tá. Teve uma paciente nossa uma vez que tomava uma dose cada 2 dias. Por tão ruim que era a função renal. Por quê? Porque senão o rim entra em falência. Então, quando vocês forem pensar em tomar remédio sem orientação médica, sem nada, porque o vizinho tomou, porque o outro é bom, vocês podem ter desde quadros mentais, sonolência, tontura, queda, e aí você pode passar para arritmias cardíacas, hipertensão arterial, ou às vezes hipotensão, hipoglicemia. Quer dizer, ao invés de você pegar o remédio para te ajudar, ele vai atrapalhar para sua Eu saúde. soube de um caso muito esquisito, porque foi assim, a pessoa estava tomando um remédio que teve a interação com o outro, e ela começou a ter tontura por conta disso. Aí ela procurou um médico que achou que ela estava com vertigem, e passou o medicamento para vertigem. Aquele medicamento também tinha uma ação contra eles, a pessoa piorou. Aí ela foi internada, começou a fazer um tipo de arritmia cardíaca, aí trataram ela com medicamento para arritmia. Então, gente, até que alguém deu à luz lá, mas peraí, e conseguiram recuperar a paciente. Então, eu já vi isso acontecer. Então, pessoal, medicamento não é para receitar para o vizinho, não é para tomar o medicamento do outro que tem a mesma doença que eu e está bem. É para quando vocês forem ao médico, né, levar a receita dos outros médicos para mostrar para ele. E eu queria até chamar a atenção que os remédios da área neurológica, eles dão muito efeito de interação também. Então, antidepressivos, antipsicóticos, aqueles medicamentos que fazem dormir. É porque tem muita gente que não Que os dorme, idosos adoram. que acha que está com problema, que ele está com problema, é melhor resolver o problema e depois dorme, né? Que acha que o dormir vai resolver alguma coisa, Então. né? Toma esse monte de porcaria e depois fica viciado, né? Fica viciado e depois assim, se eu não tomar, eu não durmo. Mas às vezes, Sim. no primeiro dia que a pessoa vai Sim. tirando, às vezes você não pode tirar rapidamente, você tem que Sim. diminuir a dose. Sim, sim. Desmamar. Isso que a Paula falou do armazenamento da caixinha, essa caixinha é boa. Quando a pessoa fica em casa sozinha, às vezes o idoso fica, a pessoa deixa, às vezes deixa até em potinhos, corta com a própria embalagem, deixa em potinhos, o potinho da manhã, o potinho da tarde e o potinho da noite. Aí ela, melhor do que tirar o remédio da sua embalagem, e colocar dentro das caixinhas. Pessoas que têm arritmia cardíaca não podem tomar algumas medicações, várias medicações. Que não pode fazer. Que não podem. E tem, por exemplo, idosos que têm marca-passo, tem exame que não pode fazer. Exatamente. Às vezes você tem que suspender. Por exemplo, remédios para hemorragia, que deixa o sangue, que o pessoal fala, deixa o sangue para não coagular, deixa o sangue mais líquido, mais fluido, né? Aquelas pessoas que já tiveram trombose, anticoagulante, já tiveram trombose, já tiveram AVC, às vezes, conforme o caso, que tem arritmia, elas têm que tomar um anticoagulante. Se ela for fazer algum tipo de procedimento, ela tem que suspender. Isso, Outra 3 coisa, dias antes do isso. exame, exatamente. Aí, se for o caso, ela toma aquela heparina subcutânea, aqueles remédios, mas não utilizar esses anticoagulantes, que eles têm efeito prolongado. E também a pessoa que usa medicamento para diabetes, se ela for fazer o exame, que ela fica 12 horas em jejum, às vezes vai para o local onde ela vai fazer o exame, espera mais 4 horas, ela pode ter hipoglicemia. Então, ela tem que ser orientada a suspender o medicamento do diabetes, ou sob orientação médica, então você toma metade da dose, ou você pode suspender, o médico vai orientar, para você fazer uma colonoscopia, para você fazer... Isso é uma coisa muito perigosa, porque, inclusive, fazer colonoscopia é um negócio muito perigoso. Isso, então o teu médico tem que te orientar quanto às doenças que você tem. Então você, por exemplo, vai num gastro que fala que você precisa fazer a colonoscopia. Só que o teu médico, que prescreveu aqueles medicamentos para diabetes, ele é endócrino, muitas vezes. Então você tem que saber, olha, eu vou fazer esse exame, como é que eu faço com a medicação? Em hospital, a gente suspende o medicamento e fica vendo a glicemia para a pessoa não subir demais, né? Mas quando você vai fazer um exame que você está em casa, faz aquele preparo todo e vai para o hospital, você tem que ter uma orientação. Logicamente que a enfermeira do local onde você vai fazer, ela tem essas orientações. Ela tem, tá? E agora, então, a gente vai passar para a parte final. Vamos falar dos medicamentos de venda livre na farmácia. Tá. Então... Essa parte eu tinha esquecido, porque realmente é tão absurdo. Então nós vamos fazer o seguinte. Existiu um Dr. Beers, era um médico americano, que ele morreu jovem, porque ele tinha um diabetes muito importante.
E ele percebeu, ele era geriatra, que os seus idosos chegavam, muitas vezes, muito mal. E ele suspendia certos remédios e eles melhoravam assustadoramente. Então ele teve a ideia de achar que alguns medicamentos não eram bons para a pessoa idosa. Então ele chamou pessoas que trabalhavam na área da química, assim, trabalhavam com medicamentos, farmacêuticos, técnicos, e resolveu estudar o efeito desses medicamentos. E ele fez os critérios de Beers. Aqueles medicamentos que tem que ser, quando a pessoa idosa tem que tomar, ela tem que utilizar com muito cuidado. Então os critérios de Beers incluem medicamentos, por exemplo, os anti-inflamatórios, que nós já falamos, que ele pode pegar o seu rim. Então, desses medicamentos que podem pegar o seu rim e piorar a sua situação e dar hipertensão, nós temos o ibuprofeno, que é um excelente remédio, mas tem que a pessoa saber se pode tomar. O diclofenaco, que é o Voltaren. Mas esses é o que tem venda livre. Isso, todos esses que eu vou falar agora são venda livre. Eles estão na farmácia disponível. Você vai lá e compra. E tem aquele que é o cetoprofeno, o nimesulida, são anti-inflamatórios excelentes. Só que determinadas pessoas, pela função renal que ela tem, ela não pode tomar. Pelo nível de hipertensão, o médico fala, você toma só 3 dias. Mas às vezes ela acha tão bom que ela toma uma semana. Não, mas se pode comprar livremente, eu posso comprar lá e tomar conta do Então, esse é o problema. Por isso que o medicamento, esses que eu vou falar aqui, eles têm tarja vermelha. Na tarja vermelha, você vai ver que está escrito assim, venda sob receita médica. O tarja preta, ninguém vende sobre... Ninguém vende, porque aquele lá precisa de um receituário especial. Mas o tarja vermelha vende. Então, nós temos essa classe de anti-inflamatórios. Nós temos também uns medicamentos que podem causar sonolência no idoso, pode causar tontura, pode causar até aspiração. A pessoa dorme tão profundamente que ela pode aspirar saliva ou pode aspirar alguma coisa, se ela tiver refluxo, que vá para o pulmão. Sabe quem são eles? Olha só. A escopolamina. Sabe quem é? O Buscopan. Olha, tá vendo? Tem a metoclopramida, quem é? O Plasil. Então, você tem um vozinho em casa que está vomitando ou que está com cólica, você vai na farmácia e compra um Buscopan para ele. Se ele tiver fragilidade e tiver outros medicamentos, pode acontecer isso. Então, alguns idosos que tomam Plasil, eles ficam até com uns sintomas parecendo Parkinson. É verdade. Eles contraem. Isso. Então, esses medicamentos, eles só podem ser prescritos por médicos, não é para estar na farmácia como venda livre. Sim. E o idoso com polifarmácia, é sempre esse perfil. Não estou dizendo jovem saudável, não. Eu estou dizendo o idoso que usa de 5 medicamentos, mais ou menos, em torno de 3 a 5 medicamentos, a coisa começa a ter... na verdade, a farmácia, pelo que você está dizendo aí, é uma bomba atômica, porque... É verdade, é verdade. Não existe, né? Você só vai à farmácia comprar uma determinada coisa, por exemplo. Exatamente. Eu vou lá, compro só um remédio para dor de cabeça, quando a gente precisa, botar aquele... O fígado, que toma aquele liquidinho, só e acabou. Né? Agora, tomar tudo isso que tem na farmácia... Você quer ver o idoso? Ele tem a dorzinha na perna, então ele vai na farmácia como um anti-inflamatório. Sim. Às vezes ele não pode tomar aquilo. É isso que eu estou tentando chamar atenção. Sim, que é o perigo. Né? Então, veja bem, outro grupo de medicamento que os idosinhos adoram tomar é o relaxante muscular. Eu não vou tomar anti-inflamatório porque o médico falou que eu não posso, mas eu vou tomar o relaxante muscular. Os relaxantes musculares, eles têm um efeito sobre o cérebro, eles causam sonolência, eles causam tontura, eles causam a queda. E olha só a turminha que está aqui. No Brasil, eles têm o nome de Miozan, de Tandrilax, Mioflex. Tandrilax é famoso. Isso. Esses são os mais conhecidos, né? Dorflex. Então, pessoal, para usar um desse, se for uma pessoa idosa, já com comorbidades, pode ter um grande prejuízo. Outros podem tomar isso, ficar meio sonolentinho e passar certo. Mas para alguns podem dar problema sério. Isso aí, o idoso é um perigo. Aí confusão mental. Pode dar confusão mental, abaixa a imunidade, ele pode ficar sonolento, até a visão turva, ele pode ter uma queda, e uma queda no idoso diminui muito a expectativa de vida dele e a qualidade de vida dele. Então, olha, relaxantes musculares, anti-inflamatórios, esses medicamentos para cólica e para estômago de vômitos, todos esses, vocês têm que pôr na cabeça que não são medicamentos que qualquer pessoa idosa pode tomar, não. Não é assim. E para terminar aqui a minha parte, aquele vozinho, aquela vozinha que toma o Rivotril, remedinho para dormir, lorazepam. Não. Só sob receita médica e com observação. Porque ele levanta à noite, sonolento, e vai para o banheiro fazer xixi. E aquilo que a gente já comentou. A iluminação, tem alguns remédios que dão a visão turva. Então ele já está com a visãozinha turva, ele está indo no banheiro à noite e sonolento. Então é um prato cheio para isso.
Mas foi aí que a gente Remédio para enjoo também, É. da sonolência. Exatamente, é o Dramin, é o Plasil. O Dramin dá muita sonolência. Dá muita sonolência, muita. Então, pessoal, eu acho que quem tem paizinho, vozinha, tem que perguntar para o geriatra, que o geriatra é que tem condições de boa informação, Perfeito. falar, olha, quais os remédios para vômito, para dor, para cólica, que ele tem sempre isso e aquilo, Sim, e você tem uma orientação Se de um informar profissional. melhor, É, em relação aos remédios que podem ser dados por idoso ou é. não, né? Então, De medicamento. acordo com as doenças que ele tem, né? E com o médico, a prescrição médica, Sim. com o período que o médico, Sim. respeitar sempre o período que o médico receitou. Sim, Sempre o período. Você vai ver que tem idoso tomando anti-inflamatório 3 dias só, porque não só. dava para fazer outra coisa. Alta dosagem, ou de cortar Ou o diminuir comprimido a para dosagem. durar, ou para diminuir. aumentar mais o Vai ser efeito do ineficaz. remédio. Vai ser ineficaz. E a gente só queria complementar isso que a Paula falou, que é importante, é você cortar o comprimido, né, Paula? Ah, sim. Nem todo comprimido pode cortar. O comprimido que você pode cortar Também não pode ser diluído também. é aquele que tem o suco. Sim. Aquele você pode. Tá. Por exemplo, a Novalgina, ela vem. Agora, tem remédio que está em drágia. Tem remédio que está em cápsula. Então, tem muita gente que abre a cápsula e toma. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pode intoxicar, Eu pode já dar vi. bactéria resistente, pelo amor de Deus. Então Eu já vi você, a pessoa abrindo a casa. então, você tem uma pessoa em casa que Ela está fazer com. tomar só metade. Então, você tem uma pessoa que está em casa com sonda, por exemplo. Os medicamentos têm que ser diluídos para passar na sonda. Mas aí o médico tem que fazer. Esse pode, esse não pode. Sim. Por quê? Se você pegar um comprimido que dura, aqueles comprimidos que duram muitas horas, por exemplo, você toma um comprimido por 24 horas, que são de ação lenta, prolongados, se você cortar aquele comprimido e colocar no líquido ou tomar o comprimido cortado, o que, que vai acontecer? Dentro do comprimido, Ele vai trabalhar mais rápido. tem algumas partes que vão liberar no duodeno, no intestino, aí vai liberar mais para o meio, vai liberar mais para o fim. Então ele demora para ser absorvido 8 horas, 10 horas e até 24 horas. Aí o que, que você faz? Você coloca tudo, engole. O que, que acontece? O efeito de 24 horas Total. acontece numa vez. Se for um caso de pressão, Sim. você, Porrada que você vai Sim. receber. você vai cair. Claro. Então, não é todo medicamento que dá para triturar, para macerar, não é todo medicamento que você pode cortar, e você tem que ter, e nem abrir a cápsula. Por Se você favor. tem dúvida, pergunte para o seu farmacêutico. A informação é o que vai te É salvar. isso aí, é Nesses comunicação, né? Isso. Nada como se comunicar. Né? Medicação é um perigo. Chacrinha, né? Ele te ajuda Quem e não se ele, comunica, Se estrubica, né? ele te levanta e ele te derruba. Então Então, você, por favor, se informe com o seu médico o que você tem que tomar, e como tem que tomar, e que hora tem que tomar. Né? respeite, não se automedica de forma nenhuma. Não toma achando que é um remedinho que vai passar. Ele vai melhorar uma coisa e ele vai te piorar outra. Cada organismo, cada pessoa é uma pessoa. Respeite e se informe, sabe o que você pode tomar. Nem sempre o que fez bem para sua vizinha faz bem para você. Conselho seu último. Não, meu conselho é esse que a Paula falou. Consulte seu médico. Se você tiver alguma dúvida, tem sempre um farmacêutico, vai lá se informar. Se o remédio, você sentiu que tomou aquele remédio e não fez bem, para e vai procurar saber sobre isso, né? E se por acaso você tiver uma pessoa muito idosa em casa, que começou com um tratamento novo e ela está mais sonolenta, mais apática, não quer comer, antigamente via televisão, gostava, comentava, agora está muito sonolenta, pode ser medicação. Então, gente, é isso aí. Qualquer informação, estamos aqui, a Paula, do Brasil, para dirimir as suas dívidas. Dívidas que dívidas também, né? Então, somos uma garra. Gratidão.